Nós temos visto a respeito da santificação e nós estamos finalizando. Essa é a antepenúltima mensagem sobre santificação, tá bom? Então, no próximo domingo nós vamos estar vendo sobre os nossos galardões, né? Para aqueles que se submetem à santificação, tem galardões. E aí, no dia 21, nós teremos o culto de Natal. E aí, no outro domingo, nós vamos ter a última mensagem dessa série sobre santificação, que é onde nós vamos estar estudando sobre a santificação plena ou total, ou seja, a nossa glorificação lá no céu, tá certo? Que é o momento onde nós estaremos totalmente santificados na presença do Senhor, totalmente ausentes da presença do pecado. Mas, então nós estamos caminhando juntos para o final desse assunto sobre santificação. Domingo passado nós vimos a respeito da prática da santificação do corpo, foi a última mensagem mais específica sobre isso, e falamos sobre aspectos da imoralidade, né, da imoralidade sexual. Nós temos aprendido que o processo da santificação é algo extremamente importante, porque é a prova de que o cristão realmente foi salvo por Jesus. O Senhor, ele começa uma obra em nós e ele sempre a completa, ele há de completá-la, tá bom? Só que a Escritura também nos mostra que dentro da igreja, nem todos estarão dispostos a se entregar totalmente à santificação. Existem aqueles que insistem em viver no erro, que resistem ao arrependimento e que, mesmo sendo exortados, escolhem permanecer no pecado. Essa atitude, então, para aqueles que são membros de uma igreja, marca o início da disciplina eclesiástica, disciplina na igreja. Por isso é tão importante aprendermos sobre a disciplina, para que os irmãos compreendam os momentos, né, quando nós teremos que lidar com relação à disciplina na igreja. Graças a Deus, não é sempre que temos que lidar com isso, porque muitos cristãos que são repreendidos se arrependem e voltam para o Senhor, confessam seus pecados, pedem perdão para aquele que foi ofendido, para aquele qual ele ofendeu, e assim eles seguem a vida servindo ao Senhor. Mas como eu disse, nem tudo são flores. Infelizmente, há momentos em que precisa ser aplicada a disciplina na igreja. Tá? Então, uma frase muito conhecida é a seguinte: a igreja deve ser mais um hospital e menos um tribunal. Quantos já ouviram alguma coisa parecida assim? A igreja precisa ser mais um hospital e menos um tribunal. É uma frase linda de se dizer e tem uma certa verdade, mas não é totalmente verdade. A filosofia dessa frase é linda, mas ela não é totalmente verdade. Há momentos em que a igreja precisa julgar certas atitudes erradas e assumir uma posição contra o pecado. E durante esses momentos sobre santificação, temos falado muito sobre isso. A igreja de Cristo, ela precisa se posicionar contra o pecado. Precisa se posicionar. Para que a igreja condene as atitudes erradas daqueles que estão no erro, é preciso que haja um julgamento. Ô pastor, mas a Bíblia não diz lá em Mateus, não julgueis para que não sejais julgados? Sim, só que nós temos que tomar muito cuidado para não usar esse versículo de forma equivocada, de acordo com o seu contexto. Se você estudar lá no Sermão do Monte, capítulo 7, Jesus ele está ensinando que ele está falando contra o julgamento hipócrita, que muitas vezes pessoas fazem sem saber se o caso é verdadeiro, com atitude orgulhosa, com aquela atitude de denegrir a imagem de alguém. Muitas pessoas fazem julgamento assim. Então, quando nós olhamos o contexto, Jesus está falando sobre o julgamento hipócrita. Mas o mesmo Jesus que ensinou sobre isso, ele diz também em João 7,24, não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Consegue ver? Não existe contradição. Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados, mas com julgamento hipócrita. Por outro lado, Jesus diz, vocês devem julgar não segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Por quê?
os nossos olhos nos enganam. Se nós julgarmos segundo a aparência, nós vamos errar no julgamento. Será um julgamento hipócrita. Mas quando nós julgamos segundo a reta justiça, e essa reta justiça não é outra senão a palavra de Deus, aí sim o julgamento não é nosso, mas é a própria palavra quem faz esse julgamento. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29, a igreja de Corinto deveria julgar as profecias que eram faladas dentro da igreja. 1 Coríntios capítulo 5, a igreja deveria julgar aquele irmão que estava em pecado de fornicação. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, nos versículos 6 a 15, Paulo manda a igreja repreender os irmãos ociosos dentro da igreja. Em Mateus capítulo 18, que é o texto que nós vamos ler daqui a pouco, a igreja deve julgar o irmão não arrependido. Ou seja, então nessa noite nós veremos que a palavra de Deus nos orienta a exercer determinados julgamentos dentro da igreja. Esses julgamentos não se fundamentam nas leis humanas, mas na palavra de Deus. Não é simplesmente questões de ética, mas é a palavra de Deus. Então há esse cuidado amoroso, esse cuidado amoroso e corretivo, ordenado pelo Senhor para o bem da sua igreja, a Escritura chama de disciplina na igreja. Disciplina na igreja. E o que é disciplina? É o ato de confrontar o pecador que faz parte da membresia de uma igreja, dando-lhe a oportunidade para o arrependimento, com o objetivo de zelar pela santidade e pelo bom testemunho da igreja local. E quando dizemos igreja local, nós estamos dizendo, por exemplo, esta igreja aqui é uma igreja local. A Igreja Batista da Graça é uma igreja local. Aí nós temos uma outra igreja local que está no local lá em Santa Maria, a Igreja Maranata. Nós temos outra igreja local que está lá no Costa Teles, que é a Igreja Betel. Nós temos, e daí por diante, são igrejas locais. Então, para proteger a igreja local, no caso, a nossa igreja, a Igreja Batista da Graça, é necessário que haja disciplina na igreja. Entende? Então é o ato de confrontar o pecador que não se arrepende. Então isso é disciplina. E eu dou graças a Deus porque a palavra de Deus ela nos orienta muito sobre isso. Abra lá comigo, Mateus capítulo 18, esse é o nosso texto chave para hoje. Mateus capítulo 18. Eu espero que você não perca nada, vou falar um pouco rápido porque o assunto é extenso e eu não quero prolongar mais do que o necessário, tá bom? Então, essas mensagens estão sendo gravadas, você pode encontrar elas lá no YouTube da igreja para poder fazer uma revisão ali, é bom que você faça isso, para estudar ainda mais o texto. Mateus capítulo 18, versículos 15 a 20, como é o processo da disciplina? A palavra nos orienta. Presta muita atenção no texto. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Amém? Então, imagino eu que alguns desses versículos chamam a sua atenção, né? A gente vai chegar já nele. Eu gosto muito de comentar sobre o versículo 20, né? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mas até a gente chegar lá, vamos dar andamento aqui e ver o que a palavra de Deus nos fala. Então, olha só, graças a Deus, ele deixou, o próprio Senhor Jesus deixou as orientações de como devemos lidar com aqueles que
não se submetem à santificação, não se submetem à palavra de Deus. E lembrando, irmãos, às vezes nós temos tendência de olhar para esse texto e imaginar pecados com consequências mais graves. Por exemplo, caso de adultério, casos de fornicação, casos de roubo e assassinato e coisa assim, etc. Não, na verdade, isso aqui se aplica ao pecado. Então ele nos ajuda a lidar aqui com relação até mesmo de irmãos que têm desavença com outros irmãos, um irmão que tem uma desavença com um irmão, e aquela desavença não pode, eles não querem se submeter com humildade para que aquela desavença seja resolvida. Problemas de relacionamento conjugal, que quando não são resolvidos, se aplica aqui também. Problemas familiares, brigas de irmãos físicos, problemas de diversas origens. Ou seja, então você vê que todo pecado deve ser confrontado. Todo pecado. E mesmo que seja um pecado oculto, que ninguém sabe, aí não dá para aplicar isso aqui porque ninguém sabe do pecado, porque ele é oculto, ele é escondido. Mas Deus sabe. Deus sabe. Então o que ele nos orienta aqui com relação a pecados, né, uma pessoa quando peca contra outra, falando sobre o processo da disciplina, então em primeiro lugar nós vemos uma repreensão particular para um pecado particular. Você viu ali no versículo 15? Se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Isso aqui está se tratando de um pecado particular. Quando um irmão peca contra outro, quando um irmão tem alguma ofensa contra o outro, ofende o outro irmão. Então, quando existe algo assim, diz ali, vai entre ti e ele só. Repreende o seu irmão. Ou seja, o que ele está mostrando aqui é que, muitas vezes, quando acontece algum tipo de reclamação, de você contra o seu irmão, ou você contra alguma liderança da igreja, ou contra o pastor, contra o diácono, alguém da diretoria, seja contra alguma situação na igreja, alguma insatisfação com alguma programação, seja o que for. O que ele diz aqui é que você deve chegar àquela pessoa e repreendê-lo, entre ti e ele só. Você não deve fofocar para o seu irmão, você não deve tentar montar um grupinho e fazer um motim contra aquela pessoa, esse não é o correto. A Bíblia diz, vai entre ti e ele só, entre ti e ele só. Então, infelizmente, muitos dos nossos problemas de relacionamento seriam resolvidos, solucionados, de acordo com a vontade de Deus, se aplicássemos essa primeira parte da repreensão, essa primeira parte da disciplina. Muitos dos nossos problemas poderiam ser resolvidos. Agora veja que o objetivo aqui de você, quando você chega para o seu irmão e diz assim, irmão, você errou comigo. Pastor, mas se eu fazer isso ele vai ficar chateado comigo. Bom, aí vão ser duas pessoas em pecado, você e ele. Porque o que a Bíblia nos orienta é que eu devo chegar até o meu irmão que pecou contra mim e que me ofendeu. Se eu não chegar, eu vou nutrir uma amargura, uma ira contra ele. Então é justamente por isso que a disciplina é um ato de amor. Tanto é que ele diz ali no finalzinho, se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. O objetivo aqui, irmãos, não é você e eu chegarmos diante daquela pessoa que errou conosco, que errou contra nós, e simplesmente, eu vou chegar nele porque ele precisa saber que errou comigo. Não, essa não é a atitude correta, isso é orgulho, isso é amargura de coração. A atitude correta é, eu amo tanto o meu irmão, que eu quero manter o meu relacionamento com ele, e eu quero manter o nosso relacionamento com Cristo. Por isso, por amor a Cristo e a ele, eu vou até ele e dizer que ele me ofendeu. Essa é a atitude correta. E se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então veja que o objetivo é ganhar o teu irmão. É ganhar. Não é ficar irado contra ele. O objetivo não é você mostrar que você está certo.
Não, eu vou chegar. O pastor disse que eu tenho que chegar no irmão, então tá certo, eu vou chegar. Você errou contra mim. Não, essa atitude está errada. Está em pecado do mesmo jeito. Então deve ser, sim, com firmeza, de acordo com a palavra de Deus, mas também com amor. Deve ser com amor. Agora, o amor não deve jamais nos impedir de acertar as contas com o nosso irmão. Pastor, mas se eu falar para o meu irmão, né, que ele está errado, ele vai me odiar, e eu gosto muito dele, eu quero manter esse relacionamento. Esse seria um amor hipócrita, um relacionamento hipócrita, e não é isso que a gente quer. Então, aquele que realmente ama o seu irmão, ele vai até ele e repreende ele. Então ele diz, vai entre ti e ele só, se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Agora a pergunta é, e se ele não te ouvir? E se não te ouvir? Porque nós temos essa possibilidade. E esse é um medo que nós temos, muitas vezes. Mas será que ele vai me ouvir? Mas olha que interessante, né? Antes que pensemos assim, mas ele vai ficar chateado comigo, ele vai ficar magoado comigo. Antes que pensemos coisas assim, olha o que Provérbios 27 nos diz. Provérbios 27, versículos 5 e 6 diz, melhor é a repreensão franca, aberta, do que o amor encoberto. Leais, fiéis são as feridas, os machucados feitos pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. A repreensão machuca. Nenhum de nós aqui temos prazer, Parece que algumas pessoas dizem que o pastor, eu já ouvi dizer que o pastor tem prazer em repreender. Irmãos, não existe pastor que tem prazer em repreender, não existe irmãos que têm prazer em repreender. Na verdade, isso aqui é horrível, é ruim. Mas a palavra de Deus diz que essa repreensão franca, ela é melhor do que o amor encoberto. É melhor do que aquele amor camuflado. Não, eu amo tanto que eu não vou dizer que ele está errado. Não. Ele diz ali que essas feridas feitas pelo amigo de verdade, porque a repreensão ela machuca. Mas essas feridas, esses machucados, eles são fiéis, são leais. Agora os beijos do inimigo são enganosos. E sabe quem é o seu inimigo? O seu inimigo é aquele que sabe que você está errado, sabe que você está tendo atitudes erradas e não te repreende. Esse é o seu inimigo. Ele sabe, está vendo que você está no erro, mas não diz nada. Ele permite que você continue fora da vontade de Deus, fora da comunhão com Deus, fora da comunhão com os irmãos e não diz nada. Isso é um absurdo. Nós precisamos, irmãos, zelar pela nossa comunhão, mas para que haja essa comunhão é necessário haver a repreensão. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas vão receber a repreensão. Por isso, nós temos o segundo passo, que é uma repreensão com testemunhas para um pecado particular. E depois eu vou dizer por que colocou esse particular ali. Mas vê aqui que é um pecado particular. Um irmão que peca contra outro. Outros não sabem, é um irmão contra o outro. Aquele irmão contra o outro é um pecado particular, pessoal, entre os dois. Mas quando não é resolvido, o próximo passo é, versículo 16, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Por quê? Duas ou três testemunhas, porque você, que é o ofendido, mais um ou dois, que são as testemunhas. Então, quando aquele irmão te ofende, aí você vai e conversa com ele, mas ele não reconhece o pecado, então o próximo passo é você chamar mais um ou dois e novamente ir até aquele irmão e novamente tentar reatar aquele relacionamento. Novamente, tentar. Então veja que é a segunda oportunidade que aquele irmão que pecou tem para se arrepender. Entre essas testemunhas é óbvio, é claro que você vai levar pessoas maduras na fé, pessoas que têm um entendimento bíblico, pessoas que são humildes e não simplesmente pessoas que você juntou para o seu grupinho
contra aquela pessoa. Porque isso é comum de se acontecer e não deve. Então, quando chega nesse ponto e você precisar levar testemunhas, leve pessoas maduras. Muitas pessoas optam por chamar o pastor e um diácono da igreja, ou o pastor e uma pessoa madura na igreja. E aí aqueles três, eles vão até aquele irmão, e aquele irmão ofendido, com essas testemunhas juntas, ele diz novamente: meu irmão, você pecou contra mim, você pecou, você está errado em tal atitude que você tem. E aí aquele irmão tem a oportunidade, diante das testemunhas, de se arrepender. Ele tem essa oportunidade. Porém, nem sempre acontece. Então, o que ele diz ali, o próximo passo é uma repreensão pública para um pecado particular ou público. Até agora temos falado sobre um pecado particular, mas por que também o público? Porque o pecado público é quando alguém dá um mau testemunho e os irmãos da igreja ficam sabendo, ou os irmãos da igreja veem aquilo. Por isso que é muito importante nós tomarmos muito cuidado com a nossa conduta junto com os irmãos. Porque se eu fizer alguma coisa ou você fizer alguma coisa diante dos irmãos que cause alguma ofensa, nós precisamos publicamente pedir perdão. Publicamente. Por que publicamente? Porque foi público. Porque esse é um pecado público. Então, em igrejas já se ouviu a respeito de pessoas que dão mau testemunho durante uma assembleia, porque não gostam de tal votação ou tal deliberação, e aí eles se exaltam e gritam e esperneiam e se levantam e vão embora no meio da assembleia e dão um mau testemunho diante de todos. Pessoas que de repente não gostam de uma pregação e aí torna isso público. Então, irmãos, quando nós temos algum problema, muito cuidado, porque se nós compartilhamos de modo a fofocar ou a reclamar para outros irmãos, isso é público. E aí, quando isso chega no ouvido da liderança, a liderança precisa perguntar: você reclamou isso para quantas pessoas? Ah, pastor, eu reclamei para o fulano, para o ciclano, para o beltrano, para aquela, para aquele. Olha, sinto muito, o seu pecado se tornou público. E agora, o que a palavra de Deus nos diz é que você deve chegar diante da igreja, reconhecer o seu pecado e pedir perdão. Não é chato isso? É horrível, mas é uma consequência. Está vendo? Por isso nós precisamos tomar muito cuidado. Então esse é o terceiro passo. Então essa é a terceira oportunidade para que aquele irmão se arrependa, reconheça o seu erro e peça perdão. Então desta vez, além daquela pessoa que foi ofendida, além das testemunhas, agora a igreja se envolve. É nesse ambiente, durante essa reunião de disciplina na igreja, em que os irmãos da igreja têm a oportunidade de agirem também. Então, durante essa reunião, aquele líder, o pastor, normalmente na igreja, ele chega diante dos irmãos e explica o que aconteceu, ele explica a desavença ou o problema ou o pecado que está acontecendo, e aí os irmãos têm a oportunidade de tentar trazer aquele irmão ao arrependimento também. Irmão, se arrependa. Aí o outro irmão de repente toma a palavra e diz: irmão, nós te amamos, reconhece o seu pecado. E aí outro irmão toma a palavra e diz: irmão, fica firme no Senhor, seja humilde, se arrependa, você está errado. E aí outro irmão, e outro irmão, e outro irmão, e assim ele tem a oportunidade. E irmãos, quando chega nesse ponto e a pessoa se arrepende, é maravilhoso. Eu já presenciei isso acontecer. E aí depois aquele irmão reconhece o seu erro diante de toda a igreja, pede perdão, os irmãos vêm, abraçam aquele irmão, se comprometem a orar por ele. É lindo isso. É maravilhoso. Mas infelizmente, quando chega nesse ponto, infelizmente algumas coisas acontecem. É muito comum que aquele irmão que está
em pecado, ele diga assim: não, pastor, eu não vou na assembleia. Ou é muito comum que outros, quando eles não querem se arrepender do seu pecado, eles peçam demissão da membresia da igreja, para não ser disciplinado. É muito comum isso acontecer também. Sabem que vai ter algum problema com a igreja, e aí eles, antes que isso aconteça, eles escrevem uma carta, e nós pedimos uma carta escrita, dizendo: olha, eu quero sair da membresia da igreja. E aí ele sai da membresia da igreja, mas o problema ainda permanece. Aí talvez alguns ainda pensam: não, mas eu vou sair, eu vou frequentar outras igrejas, porque aí eu vou tentar uma nova vida. Mas tentar uma nova vida, sabendo que ofendeu aquele irmão lá na igreja, sabendo que ainda tem um pecado lá atrás que precisa ser acertado, sabendo que tem uma ofensa lá atrás contra alguém da igreja, ou contra alguma liderança da igreja, que precisa ser acertado, e ele vai para outra igreja tentar uma vida nova, sabendo que tem um pecado lá atrás, e aí quando ele vê aquele irmão em algum lugar, fica sem graça, muitas vezes vira a cara, vira o rosto, não quer conversa, te exclui, te bloqueia. Está vendo a gravidade? Irmãos, por isso, quer a bênção do Senhor na sua vida? Se submeta. Se submeta. Então, infelizmente, são situações que acontecem. Não importa como vai ser a vida daquele indivíduo daqui para frente. Onde quer que ele esteja, periodicamente, sempre vai lembrar que ofendeu alguém e que não pediu perdão. Ele sempre vai lembrar que ofendeu aquela igreja onde ele estava e não pediu perdão. E infelizmente, esse é um problema grave que nós temos quando existem outras igrejas de mesma fé e ordem. Todos os irmãos que vêm para essa igreja, de outras igrejas que eram membros de outras igrejas, todos esses irmãos que saíram de outras igrejas e vieram para cá, o pastor desta igreja ligou para todos os pastores desses irmãos para conversar com eles. E esses irmãos só são aceitos nesta igreja quando na sua igreja tudo é acertado. Os irmãos que estão aqui, que vieram de outras igrejas, sabem que essa é a verdade. Sabem que isso acontece. Mas infelizmente, nem todo pastor age de uma forma tão ética e tão bíblica. Enfim, quando alguém não se submete a esse passo da repreensão pública, então não resta outra coisa a não ser uma exclusão daquele membro. O versículo 17 diz: e se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Gentio representa aquela pessoa que não conhece Deus na palavra de Deus. Publicano era o judeu que recolhia impostos para o Império Romano, ou seja, ele era tido como um traidor. Considera-o como gentio e publicano. Isso significa que aquela pessoa que não se arrepende, eu não devo ter comunhão com ela, eu não devo ficar junto com ela, porque ela está em pecado. E a palavra de Deus diz: considera-o como gentio e publicano. Agora nós temos que entender muito bem o porquê disso. Não é que o Senhor ele está nos orientando a desprezar, por favor, entenda. Não é desprezar aquela pessoa, não significa simplesmente jogar aquela pessoa fora, porque para muitas pessoas a disciplina na igreja é isso. É você pegar um problema e jogar fora da igreja. Mas se você observar durante os momentos aqui que ele diz sobre isso, ele fala: se te ouvir, ganhaste o teu irmão. O objetivo da disciplina na igreja não é excluir, simplesmente excluir o pecador, mas é ganhá-lo, é trazê-lo de volta, trazê-lo ao arrependimento com amor, com firmeza, trazê-lo de volta. Esse é o objetivo. Mas infelizmente para muitos pastores, o objetivo da disciplina é simplesmente descartar um problema, porque, convenhamos,
é muito mais fácil você excluir uma pessoa do que você fazer um acompanhamento para aconselhá-lo a fazer o correto. É muito mais fácil você excluir uma pessoa. Infelizmente, nem todos vão aceitar a repreensão, nem todos vão aceitar um aconselhamento, um acompanhamento. Mas isso é o que deve ser feito, de acordo com a palavra de Deus. É isso que deve ser feito. Mas então, esses são os passos para a disciplina. Agora, por que esse ensinamento dado pelo próprio Jesus é tão importante? Porque isso mostra a autoridade que a igreja tem na disciplina. Então, não é o pastor quem disciplina, não é o pastor junto com o diácono, é a igreja. A igreja é quem participa dessa disciplina. É dada à igreja. Essa é a autoridade da igreja. Você observa ali no versículo 18, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Embora muitas pessoas não entendem esse versículo, nós temos que entender o que realmente significa. Ele não está dizendo aqui, como muitas pessoas equivocadamente pensam, que se a igreja desligar uma pessoa do rol de membros, Deus está desligando ele do céu e ele vai morrer e vai para o inferno. Não é isso que está dizendo o texto, não é isso. Se fosse isso, nós teríamos que admitir que existe a perda da salvação. Mas salvação não se perde, salvação é eterna, porque a salvação não vem de nós, ela vem de Cristo. Nós não temos que manter a nossa salvação. Cristo é quem possibilita isso. Então, não significa perda de salvação. Mas quando nós nos atentamos melhor para o versículo, nós entendemos algo importante. Ele diz ali, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Quando nós olhamos o significado dessa palavra ligar, significa estar preso, não é simplesmente de ter uma ligação, mas é no sentido de estar preso, de estar amarrado a algo ruim. É no sentido negativo isso aqui. É estar ligado a algo ruim. Porque quando a pessoa chega diante dos irmãos e não reconhece o seu pecado, ele vai continuar ligado ao seu pecado. Por isso ele deve ser considerado como um gentil e publicano. Não para ser desprezado, colocado de lado, mas para que ele sinta o peso do seu pecado. Para que ele sinta a necessidade de voltar para o Senhor, de voltar para a comunhão com a igreja. Então, quando alguém está em pecado, se alguém está em pecado e eu continuo tendo comunhão, continuo estando junto com aquela pessoa, comendo com ela e festejando com ela, como se nada tivesse acontecido, isso faz com que aquela pessoa não sinta o peso. Ela vai, na verdade, ela vai se sentir enganada. Puxa, eu nem pedi perdão e está tudo bem, então fica por isso mesmo. Não, não fica por isso mesmo. Então pessoas assim eu cumprimento, quando me cumprimentam, né? Eu cumprimento, eu chego e pergunto como está e tudo mais, mas não passa disso. Eu não convido na minha casa, a não ser que seja para conversar para arrependimento. Aí sim, para reconhecer o pecado. Pastor, eu queria conversar porque eu quero reconhecer o meu pecado. Amém, vem, vamos conversar. Pastor, eu quero ter uma comunhão contigo. Não, sinto muito, você está em pecado e eu não posso ter comunhão contigo. Pastor, mas como assim? Que hipocrisia? Não, é o que a Bíblia diz, está escrito aqui. E eu abro a Bíblia e mostro para a pessoa. Pastor, mas isso é muito radical. Não, é o que Jesus disse, então Jesus é radical. A pessoa precisa sentir o peso do seu pecado. Por quê? Senão ela vai continuar ligada. Do contrário, a palavra desligar, ele diz que tudo que for desligado na terra será desligado no céu. Desligar aqui é no sentido de desamarrar, de desatar, desamarrar de algo ruim. Libertar do pecado. O que isso significa? Que aquela pessoa que chega diante dos irmãos e ela se arrepende do seu pecado, então ela está desligada do seu pecado. Não tem mais nenhum pecado amarrando ela com relação à comunhão com a igreja e à comunhão com Deus. Então ela está desligada do seu pecado. Mas aquela pessoa que continua no seu erro, ela vai continuar ligada no seu pecado. E se ela continua ligada no seu pecado, ela está ligada também com relação ao céu. Por outro lado, quando ela é desligada do seu pecado, ela também é desligada com relação ao céu do seu pecado. Por quê? Porque Jesus reconhece a autoridade da igreja. Jesus reconhece a autoridade da igreja. Então não é desligar do hall de membros do céu, é se desligar do pecado,
se desamarrar do pecado. E esse é o propósito da disciplina. Então, por causa desse processo, é que envolve uma ou duas testemunhas, que juntamente com o pecador somam 3 pessoas, que é o que está escrito no versículo 19. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Qual é o contexto onde esse versículo está inserido? Disciplina na igreja. Não é oração. Não é oração. Por muito tempo, eu ouvi pessoas pregando e ensinando que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa ali, ou seja, se 2 de vós estiverem orando, aquilo vai ser feito. Não é oração, é disciplina. Tanto é que o versículo 20 é um versículo, eu já me cansei de quantas vezes eu vi pessoas mencionando o versículo 20 de uma forma tão fora do seu contexto, que é absurdo isso. De repente, qual é o contexto que eles pensam, né? Uma reunião de oração, culto de quarta-feira, onde só tem umas 2 ou 3 pessoas, digamos. Aí alguém solta uma pérola. Senhor, nós estamos aqui orando, somos poucos, mas nós sabemos que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor está ali no meio deles. Bonito isso, não é? Mas não tem nada a ver com esse versículo. O contexto aqui é disciplina na igreja. Eu até coloquei esses dias uma postagem sobre isso. Queridos, não use esse versículo com relação à oração. Porque o Senhor está no meio de nós não é simplesmente se tiverem 2 ou 3. Quando eu estou sozinho no meu quarto, Ele também está ali. Então não é onde tem 2 ou 3, o Senhor está ali. Aqui, por que Ele fala onde estiverem 2 ou 3? Porque Ele está falando da pessoa que foi ofendida, mais 1 ou 2 testemunhas, conforme Ele diz no versículo 16. Então não é oração, é sobre a disciplina. Por que Ele diz isso? Jesus está dizendo que onde estiverem esses 2 ou esses 3, que estão nesse processo de disciplina na igreja, Jesus está ali no meio deles. Ou seja, Jesus ele está mostrando aqui a autoridade que Ele nos dá de agirmos conforme a palavra de Deus na disciplina, com relação à disciplina na igreja. Então aqui não fala sobre oração, não é a oração, é sobre disciplina. Esse é o contexto. E é muito importante que cada vez que você use algum versículo da Bíblia, você observe e seja fiel ao contexto. Essa é a regra básica, basiquíssima do entendimento da palavra de Deus, tá bom? Então, essa é a autoridade da igreja. Se a igreja diz para aquele irmão, então você se arrependeu, nós te perdoamos, amém. Aqui na terra ele está se desamarrando, se desatando do seu pecado, e da mesma forma lá no céu. Por quê? Por causa do seu arrependimento. Então, o que aprendemos é que quando a pessoa se arrepende diante da igreja, quer corrigir o seu erro e dar um bom testemunho, a igreja perdoa e liberta aquela pessoa do fardo do seu pecado. E o céu também faz o mesmo. Por quê? Porque a igreja representa a vontade de Deus aqui na terra. Nós somos representantes do Senhor aqui na terra. Essa é a tarefa da igreja. Essa é a tarefa da igreja. Representar o reino celestial aqui na terra. Representar o Senhor. Tá bom? Então, isso é disciplina na igreja. Agora, uma pergunta importante aqui para a gente poder finalizar. Pastor, mas como que a gente vê isso na prática? Ótimo. Abre lá comigo em 1 Coríntios, esse é o último texto que nós vamos ler. 1 Coríntios capítulo 5, nós temos aqui instruções de um pecado, com relação a um pecado que estava acontecendo dentro da igreja. E ele diz assim:
1 Coríntios capítulo 5. Só alguns dados importantes aqui. Então, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia. Ele vai explicar o que é. Como é haver quem possua a mulher de seu pai. Havia alguém dentro da igreja que estava tendo relacionamento físico com, provavelmente, a sua madrasta. Ué, mas dentro da igreja? Sim, dentro da igreja. Aí ele diz, estáis ensoberbecidos ou orgulhosos, nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, Paulo diz, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que o que tal ato praticou a fornicação, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, o que deveria ser feito com ele? Versículo 5. Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Uau! Rapaz, seja entregue a Satanás, porque é isso que a exclusão faz. Alguém que não se arrepende do pecado, ao ponto de ser excluído da igreja, ele está sendo entregue a Satanás, porque não se arrependeu do pecado. E quem é do pecado, a Bíblia diz que é do diabo. Aí o versículo 6 diz, não é boa a vossa jactância ou o vosso orgulho. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? É a história a famosa história da maçã podre, não é? Um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma maçã podre no meio de muitas apodrece o resto. Pecado na igreja faz isso. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Alimpai-vos do fermento. Alimpai-vos. Versículo 8. Por isso façamos a festa, não com o fermento simboliza pecado. Não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, mas com os ázimos, que é o pão sem fermento, da sinceridade e da verdade. Ele está usando aqui a simbologia da Páscoa, né, para poder nos ensinar sobre o fermento que simboliza pecado. O fermento não deve estar na massa, da mesma forma o pecado não deve estar na igreja. Versículo 9. Já por carta vos tenho escrito que, presta atenção, não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Questão de lógica, né? Você compra no mercado de alguém que é pecador, você compra carne no açougue de alguém que é pecador, senão nós vamos ter que fazer uma bolha aqui e viver somente os crentes. Não é isso. Mas ele vai explicar. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento. O que significa avarento? Mão de vaca. Ou idólatra. Não tem pessoas que idolatram os seus sentimentos, a sua vontade, as suas emoções? Idolatria é isso. Ou maldizente. Opa! Sabe o que é maldizente? É o fofoqueiro. Não se associe com aquele que é maldizente, com aquele que fala mal dos outros, com aquele que é fofoqueiro, com aquele que vive reclamando. Reclama do pastor, reclama da igreja, reclama disso, reclama daquilo. Não vos associeis com este, ou beberrão, ou roubador. Aí a última parte, com o tal, nem ainda comais. Por isso, eu não como com essas pessoas, eu não me junto com essas pessoas, porque a palavra de Deus me proíbe. Não, pastor, mas a gente tem que entender o que está querendo dizer. Não, com o tal nem ainda comais. Não tenho que entender. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão de dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Presta atenção no finalzinho. Tirai, pois, dentre vós, a esse iníquo.
O que significa tirar dentre vós? Exclusão. Exclusão. Então, algumas coisas para a gente finalizar aqui, a gente está terminando. Por que exercer a disciplina na igreja? Primeiro, pelo bem daquele irmão. Não é simplesmente pelo bem da igreja, pelo bem daquele irmão, para que aquele irmão sinta o peso do seu pecado e seja levado ao arrependimento. Segundo, pelo bem da igreja. A igreja em Corinto, de acordo com os versículos 2 e o versículo 6, diz ali que eles estavam orgulhosos. Era uma igreja carnal. Mas pelo bem da igreja, a disciplina deve ser feita. E terceiro, pelo bom testemunho da igreja. Pelo bom testemunho da igreja. Por quê? Pecado se espalha. E aí as pessoas vão conhecer a nossa igreja como a igreja do amor. Aquela igreja é do amor. Tem pessoas lá que estão em pecado, mas aqueles irmãos amam eles. Não. A nossa igreja pode ser conhecida como a igreja do amor, mas não como a igreja da conivência com o pecado. Então, como exercer a disciplina na igreja? De acordo com esse texto aqui agora, primeira coisa, entregar a pessoa a Satanás. Por quê? Porque quando a pessoa não se arrepende, ela está se entregando a Satanás, para que Satanás destrua a vida dela. E o pecado sempre destrói. Sempre destrói. Segundo, para excluir do meio da igreja, deve ser excluída, de acordo com os versículos 7, 8 e em diante, você viu isso abertamente. E cortar da comunhão da igreja. Não deve ter comunhão com aquela pessoa. É comum que pessoas digam assim, nesse processo de disciplina: ah, mas por que vai fazer isso? Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ah, a igreja só quer me julgar. Ah, os irmãos não me amam. O pastor está pegando no meu pé. Ah, o pastor me mandou embora da igreja. A igreja me botou para fora. E coisas desse tipo. Ou, se continuar assim não vai sobrar ninguém na igreja. É coisa que a gente sempre ouve. Mas o que nós precisamos entender, fazendo um fechamento aqui, é, de acordo com a Bíblia, não praticar a disciplina na igreja é manter as portas abertas para os mais diversos tipos de pecados e maus testemunhos. Uma porta aberta hoje significa inúmeras portas abertas amanhã. Por isso, nós não abrimos portas para o pecado. Enquanto muitas igrejas estão abrindo as suas portas, estão fazendo diversas coisas para atrair as pessoas, para manter as pessoas na igreja, para manter o bom número, as boas entradas de oferta, para manter diversas outras coisas, nós nos preocupamos em manter a santificação dentro da igreja. E para isso é necessário que haja disciplina. Haja disciplina na igreja. A disciplina expõe o pecado e corrige, adverte o pecador, mantém a santificação, protege a membresia da igreja, mantém a paz entre os irmãos, protege o bom testemunho da igreja, permite um crescimento saudável, desenvolve o amor fraternal e evita a correção do Senhor na igreja. Porque se nós nos julgamos, nós não seremos julgados pelo Senhor, é o que diz 1 Coríntios capítulo 11. Enfim, irmãos, disciplina na igreja, algo tão esquecido, mas a palavra de Deus é muito clara sobre isso. O que isso tem a ver com santificação? Porque quando a pessoa não se submete à santificação, ela está se entregando ao pecado. E se entregar ao pecado é se entregar à disciplina na igreja. Por isso, cada pessoa, antes de ser membro da nossa igreja, ela é muito bem orientada, ela recebe o estatuto da nossa igreja, para que ela saiba exatamente o que nós cremos, a forma como lidamos com as coisas, para que ela saiba exatamente onde ela está se filiando. E ninguém chega sem saber dessas coisas. Então, por isso que a membresia da igreja deve ser protegida. Então, se você ainda não é membro da nossa igreja, mas deseja ser membro, mas está disposto a se submeter a tudo isso, seja bem-vindo. Mas se uma pessoa prefere viver uma vida individualista,
naquele sentido de, ninguém tem nada a ver com a minha vida, a membresia da igreja não é para essa pessoa, porque quando ela se torna membro da igreja, automaticamente ela está se entregando de coração ao relacionamento fraternal que a igreja lhe proporciona, inclusive a disciplina. Mas se todos nós buscarmos a santidade e nos arrependermos de forma humilde dos nossos pecados, quando ofender um irmão, se submeter, pedir perdão, não precisa da disciplina. Conforme eu disse, na maioria dos casos acontece ali um arrependimento. Mas quando não há arrependimento, então chega naquele irmão, você e ele, fala para ele que ele te ofendeu, fala para ele que ele está em pecado. Se ele não te ouvir, leva mais um ou dois. Se ele não te ouvir, aí entrega para o pastor da igreja, e o pastor da igreja estará cuidando do processo. E nós oramos a Deus que sempre haja arrependimento, porque esse processo de exclusão, irmãos, você não tem ideia. Se é dolorido para você, você não tem ideia do quanto é dolorido para o pastor da igreja. Você não tem ideia de quantas vezes os pastores das igrejas choram quando isso acontece. Você não tem ideia. Mas é algo necessário. Vamos ficar de pé para nós podermos orar?